continuando, o princípio da impessoalidade. Eu já falei diversas vezes dele, é um princípio que está ligado à isonomia, à finalidade, né? Ao desvio de finalidade principalmente. Basicamente, fatores pessoais, subjetivos, não podem motivar as ações. A conduta do administrador não pode ser motivada por motivos pessoais, seja por amizades ou inimizades. Então, existe previsão legal, tanto no artigo 37 quanto na Lei 9784, que eu menciono diversas vezes em aula. Objetividade do atendimento do interesse público vedada a promoção pessoal de agentes e autoridades, que é um outro viés da impessoalidade. E eu coloquei em tela, coloquei no material, esta notícia. Nomeação de parentes da PM viraliza na internet. Parentes de militares são nomeados em cargos comissionados no governo catarinense. Existe desvio de finalidade nesse caso? Qual é a resposta? Não sei. Não é possível dizer de plano. Lembrem que o desvio de finalidade não se presume. Então eu preciso comprovar que houve um desvio da finalidade, que houve uma vontade de desviar a finalidade. Do contrário, eu não posso presumir com uma simples notícia dessas. Então cuidado com as presunções. A presunção é que o agente público sempre vai agir no melhor interesse da administração, que ele está agindo de boa fé. A presunção é da boa fé do agente e nunca da má fé. Apesar do que nós aprendemos no dia a dia, nós podemos pensar individualmente enquanto pessoas, enquanto cidadãos, que o agente está buscando interesses pessoais, que houve clara intenção de beneficiar alguém, mas quando nós pensamos em termos jurídicos, nós precisamos de provas, não da nossa vontade ou da nossa percepção da realidade. Princípio da impessoalidade também como vedação de promoção pessoal dos administradores. Está lá no artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade dos atos tem que ser em razão do interesse público. Se eu vou dar publicidade de um ato público, isso é porque há algum interesse público. E nunca a promoção pessoal dos agentes públicos. Por isso que não se usa logo pessoal. Eu dou exemplo às vezes do Dória, da Cidade Linda, né, que ele usou São Paulo, Cidade Linda, na campanha e usou novamente como logo do governo. Não pode. O logo do governo vai ser Brasil, Pátria Educadora, Brasil, Ordem e Progresso. Lembram também deste caso? Deixa eu colocar aqui na tela. Governo Bolsonaro, ministro da Educação admite erro e MEC enviará a escolas nova versão de carta sem slogan de campanha. O já ex-ministro, né, já bastante antigo ex-ministro, ele mandou para as escolas, por meio do MEC, uma orientação para que as crianças lessem aquele logo que era da campanha do governo, do candidato, então candidato Bolsonaro. Não pode, eu não posso utilizar um logo que é de campanha novamente como logo de governo. Ele pode usar o logo que ele quiser dentro dos limites da legalidade, né, dentro dos limites da constitucionalidade, mas ele não pode usar o mesmo logo, tá? Porque aí há uma violação ao princípio da impessoalidade. Está vedado expressamente lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Outro viés do princípio da impessoalidade. Olha o coronavírus, né? Toma uma água. Não estou tossindo, vocês viram, né? É fake news que eu estou com coronavírus, por favor. Princípio da impessoalidade como isonomia ou igualdade. É a impossibilidade de tratamento discriminatório que não seja pautado por critérios razoáveis. Então, eu não posso discriminar alguém se não for razoável. E o que são critérios razoáveis? Por exemplo, concurso com número de vagas diferentes para homens e mulheres é razoável? Por si só, essa frase solta não diz muita coisa. Não é razoável. E se o concurso for para agente penitenciário? Bom, aí eu vou olhar a população carcerária, que é majoritariamente masculina. Mas uma mulher não pode ser agente penitenciário num presídio masculino? Num primeiro momento, não haveria vedação, mas é uma questão até de segurança. Talvez no futuro isso possa ter equidade, né? O mesmo número de homens e mulheres num presídio masculino, por exemplo.
Atualmente eu acredito que é uma medida de segurança, então eu posso distinguir, é razoável que haja essa distinção neste caso em específico. E limite de idade, altura, peso, eu posso colocar IMC num concurso público? Eu também dou sempre esse exemplo de uma nutricionista, uma conhecida, que realizou um concurso e no concurso havia previsão de IMC para nutricionista. Qual é a relação da atividade dela com o IMC? Fora a aparência. É razoável essa distinção? Não. De plano não é. Sempre eu faço essas perguntas em aula e agora a resposta dos alunos, mas não. Não é razoável, não há relação entre a atividade que ela vai exercer e o peso dela. Então, o que o STF diz sobre isso? Súmula 683. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Então, que cargo vai ser preenchido? É para policial? Bom, então eu posso ter uma certa limitação. Por exemplo, uma outra decisão. Isso é saber se é razoável ou não limitar a idade para ingressar em carreira policial, que é o que todo mundo sabe. Geralmente carreiras policiais têm limite de idade. A par da aprovação em testes médicos e físicos, ou seja, eu fui aprovado nos testes físicos, nos testes médicos, eu tenho uma capacidade física comprovadamente suficiente, mas existe uma limitação. Com efeito, o Supremo tem entendido, em casos semelhantes, que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso apenas é legítimo quando é justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Então, qual é o cargo que vai ser preenchido? É policial, beleza. Policial, em regra, eu preciso ter um certo vigor físico que com a idade naturalmente decai. Eu, por exemplo, não posso mais ser PM. Então, qualquer cargo para PM, eu posso estipular a exigência de idade mínima para ingresso? Máxima, perdão? Não, não é qualquer cargo. Normalmente vai depender das atribuições do cargo. Outra decisão, isso tudo está no material, tá? Vão acompanhando pelo material que eu já enviei. A lei pode limitar o acesso a cargos públicos desde que as exigências sejam razoáveis e não violem o artigo 7º 30 da Constituição. Entretanto, não se pode exigir para o exercício do cargo de médico da Polícia Militar que o candidato seja jovem e tenha vigor físico, uma vez que tais atributos não são indispensáveis ao exercício das atribuições do cargo. Médico. Por que um médico precisa ter o mesmo vigor de um agente que vai estar na rua? Vocês podem pensar em situações catastróficas, em situações limite, né? Em que vai ser necessário um certo vigor, mas as exigências não precisam ser necessariamente as mesmas. Né? Vocês têm que concordar que não é razoável que as exigências sejam as mesmas para um médico, para um nutricionista, do que para o agente que vai estar na rua. Princípio da moralidade. O princípio da moralidade é extremamente difícil de definir. Todo mundo sabe o que é, todo mundo pensa que sabe o que é, mas é difícil de definir. A moralidade, antigamente, dentro da doutrina, era vista como legalidade. Se é legal, é moral. Hoje em dia eu não posso mais dizer isso. A minha conduta... Vocês muitas vezes escutam políticos dizendo isso. Minha conduta talvez não seja... Não importa se ela é moral ou não, ela é legal, está na lei. Principalmente quando os agentes tomam atitudes que são imorais. Então, condutas que destoem das finalidades da administração. A percepção da moralidade vai ocorrer no enfoque contextual. Ou seja, em que contexto foi tomada determinada decisão. Novamente, eu sei que é repetitivo, mas existe interesse público nessa escolha? Se há interesse público, se eu estou observando o interesse da coletividade, a proteção de direitos fundamentais, a conduta provavelmente é moral. Agora, se eu estou visando interesses mesquinhos, interesses individuais, interesses de prejudicar ou beneficiar alguém, eu vou estar violando a impessoalidade e a moralidade pública. Então, para quê? Gastar dinheiro público de forma excessiva é moral? É ineficiente e é imoral. Então, novamente, os princípios vão estar sempre conectados. Eu não vou conseguir analisar eles de forma individualizada. Consequências da violação ao princípio da moralidade. Vai ser inválida, a conduta é imoral, então ela vai ser anulada, deve ser, né?
e o agente público vai ser responsabilizado. Ele deve ser responsabilizado por condutas imorais, vai responder processo administrativo, depende da situação em concreto. A gente está analisando em abstrato o princípio da moralidade. O que a lei dispõe? A Lei 9784. Os processos administrativos serão observados, entre outros critérios de atuação, segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Moralidade é boa-fé, é agir com boa-fé. Não só boa-fé, porque não adianta eu dizer que tive boa-fé e eu gastei demasiadamente, por exemplo, o dinheiro público. Eu malversei os recursos públicos. Existe uma definição que eu sempre menciono em aula que talvez ajude a entender melhor o conceito, que é o decreto 1171, 1171, que é o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. E, vejam, ele não tem alcance para todos os agentes da administração, mas ele é um bom norte, uma boa referência normativa. A moralidade da administração não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum, o interesse público. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, então, é legal? É. Tá, mas qual é a finalidade da lei? Por que a lei dá uma margem de escolha? Observou a finalidade? Se não observou a finalidade, é imoral. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, observem sempre a legalidade e a finalidade da norma. Por que eu posso escolher? Entre quais condutas eu posso escolher? Então, fim ou bem comum. Qual é a finalidade do